Seja bem-vindo ao podcast de Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar um bocadinho sobre as diferenças entre uma alimentação que seja biológica versus convencional. Isto é sempre um tema muito controverso, eu acho que noutros episódios já toquei um bocadinho nestes assuntos, porque de facto a alimentação biológica é assim chamada porque tem uma série de cuidados e obviamente obtêm esse tipo de certificação e nós sabemos que se calhar muitas pessoas que têm as suas hortas, que fazem um cultivo mais pequenino nos seus próprios quintais, que não usem adubos químicos, acabam talvez por ter um tipo de ingredientes, de alimentos que conseguem obter, que podem ser chamados também biológicos, mas obviamente não têm essa certificação, mas no fundo acabam por ser produzidos também com uma série de cuidados, se calhar até com a utilização de compostagem, fazem compostagem através dos resíduos orgânicos da cozinha, de outros alimentos, etc. E, portanto, acabamos às vezes por ter aqui uma conversa um bocadinho difícil neste tema, por causa disso, porque há muitas pessoas que dizem eu tenho uma alimentação biológica porque vem tudo da terra e vem da quinta e dos meus pais ou dos meus avós, mas não tem o certificado, certo? Mas é válido na mesma, não é? E então aquilo que queria falar um bocadinho convosco hoje é exatamente isso, as diferenças entre uma e a outra, que tipo de benefícios é que nós podemos tirar e de facto o que é que os estudos nos dizem a nível toxicológico. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, assim mais recentemente, no fim do verão, acho que foi até em setembro, tivemos algumas notícias sobre, de facto, em Portugal nós termos frutas muito contaminadas com pesticidas, e não só com pesticidas, não é? Com resíduos que são utilizados de uma agricultura normal, às vezes até os fertilizantes, etc. E isso deixa-nos preocupados, não é? Quando nós pensamos cada vez mais existem doenças de sobreexposição e é sempre, lá está, como vos digo, é sempre um tema difícil e sensível, porque há a utilização destes pesticidas, dos fertilizantes, etc., em níveis seguros e, portanto, sabe-se que até aquela quantidade é seguro e que não vai ter malefícios para a saúde. No entanto, o problema não é uma questão daquela quantidade naquela maçã, o problema é uma sobreexposição e a quantidade de alimentos que nós consumimos que acabam também por trazer esses resíduos. E lá está, em Portugal, nós temos alimentos que são dos mais contaminados da Europa e às vezes há uns anos pensava um bocadinho nisto como uma realidade muito americanizada, não é? Aquilo que nós víamos nos documentários mostrava-nos uma coisa que se calhar não tinha a ver com aquilo que nós temos aqui na Europa, porque na Europa temos outro tipo de controles e somos também muito mais cuidadosos e temos níveis de tolerância menores do que nos Estados Unidos. Mas a verdade é que cada vez é mais difícil nós sabermos de onde é que vêm as coisas, não é? E cada vez é mais comum nós termos produtos importados em que os controles e a forma como eles são produzidos são completamente diferentes. Então, de facto, esta questão de termos uma alimentação biológica ou não, no sentido de ser certificada ou não, torna-se cada vez mais importante e é sempre importante nós sermos cada vez mais exigentes e cada vez mais cuidadosos com a forma como escolhemos os alimentos que estamos a consumir diariamente. Pensem que isto é uma forma de nós, todos os dias, constantemente estarmos expostos a substâncias químicas que nós não sabemos qual é que é o efeito que vão ter daqui a uns anos no nosso organismo, não é? E quando se fala de prevenção de envelhecimento, quando se fala em conseguirmos ter uma boa qualidade de vida até cada vez mais tarde, prevenção de doenças, nutrição funcional e tudo mais, falamos muito disto, não é? É desde cedo começarmos a evitar a exposição a estas substâncias químicas que podem ter efeitos muito nocivos no nosso organismo a longo prazo. E não estamos a falar só de efeitos nocivos, lá está, no envelhecimento, na parte da aparência da pele, nas rugas ou na elasticidade ou na microbiota intestinal. Estamos a falar também destas substâncias que se vão acumulando, por exemplo, a nível de cérebro, e sabemos que muitas delas estão por trás de aparecimento de doenças como uma demência, Alzheimer, Parkinson, etc. E isso cada vez está a ser mais estudado. E é muito preocupante, realmente, quando pensamos por aí. Por isso eu gosto sempre de abordar este tema sem tornar isto assim um bocadinho uma conversa demasiado dark. Gosto sempre de abordar este tema
no sentido de percebermos que o biológico não é só uma certificação. O biológico não precisa de ser essa certificação, lá está, se nós sabemos como é que as coisas são produzidas. Se nós comprarmos em produtores mais pequeninos ou se de facto temos estes quintais, temos esta sorte de poder ter estas quintas e de conhecer as pessoas que produzem, sejam os animais, sejam os legumes, seja a fruta, e sabemos o que é usado e como é que elas crescem. Cada vez isto é mais um luxo, não é? Uma raridade. Mas isso é uma coisa muito importante, porque de facto na aplicabilidade, digamos assim, no conceito de biológico, nós sabemos que os objetivos são estabelecermos um sistema de gestão agrícola que seja mais sustentável, respeitarmos os ciclos da natureza, manter e reforçar a saúde dos solos, da água, das plantas, dos animais e este equilíbrio todo que existe entre eles, contribuir também para um elevado nível de diversidade biológica, fazer um uso responsável de energia e dos recursos naturais, como a água, o sol, as matérias orgânicas e o ar, respeitar normas exigentes de bem-estar dos animais e em especial também as necessidades comportamentais próprias de cada espécie. Lá está, numa produção biológica é muito raro vermos animais enjaulados só. Não é? Às vezes podem ter as suas casinhas, etc., mas não estão sobrepopulados num determinado espaço. Também procurar obter produtos de elevada qualidade, produzir uma ampla variedade de géneros alimentícios. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, na agricultura biológica há muito uma tendência para rotatividade dos solos, ou seja, tenta-se que durante algum tempo se cultivem, imaginem, berinjelas num determinado terreno, mas depois passamos para as courgettes e isto faz com que o solo também não fique sobrecarregado, digamos assim, com a utilização da berinjela, imaginem, porque pode exigir demais de determinados minerais que estão na terra e depois vem a courgette que tem outras necessidades e isso vai fazendo com que o solo também não fique demasiado explorado, digamos assim. E depois também a produção animal biológica rege-se por normas de ética e respeito pelo bem-estar animal, está como estamos a falar também este cuidado, este equilíbrio, garantindo condições ambientais que permitam aos animais manter os seus comportamentos naturais. E estas coisas são muito importantes, por isso é que vos digo conhecer os produtores, saber como é que as coisas são feitas, saber que cuidados é que eles têm. Às vezes também nos dá um bocadinho esta sensação de segurança, digamos assim, de que à partida estamos a consumir alimentos de maior qualidade, tanto na carne, como na fruta, como nos legumes, isto acontece muito. E depois existe também, numa filosofia de produção biológica, existe uma questão que é muito importante, que é o respeito por todas estas pessoas que trabalham neste meio, não é? Não só um respeito pelos animais, pelo sol, pela terra, pelo ambiente, mas também um respeito pelos produtores. E por isso é que, de facto, geralmente nós vemos estes produtos um bocadinho como mais caros, não é? Eles podem ser produtos que se calhar levaram mais tempo a ser produzidos, têm outras normas, têm outro cuidado, se calhar pagam de uma forma um bocadinho mais justa a todos os seus produtores e por isso é que naturalmente vão ser mais caros. Mas é aqui, neste ponto, pelo menos do mais caro, para mim, aquilo que eu considero é que é sempre um investimento na nossa saúde, não é? Porque já vamos falar sobre estas questões mais em pormenor, mas como vos dizia, se eu sei que eu estou constantemente a expor o meu corpo a determinadas toxinas e substâncias químicas que se calhar não quero expor, não é? Eu estou a investir numa qualidade, não é? E numa altura em que sabemos que tem havido um grande aumento dos preços dos alimentos, eu sei que esta conversa é sempre difícil, mas na verdade é um investimento que eu prefiro fazer, comprar produtos de qualidade, comprar cada vez menos produtos processados, comprar produtos que tenham o mínimo possível de exposição a químicos e fazer uma alimentação se calhar mais simples e se for mais plant-based, a questão do preço da carne e do peixe, desculpem, mas fica completamente dissipada porque as leguminosas são bem mais baratas do que a carne e o peixe. E a verdade é que nós conseguimos de facto minimizar muito os riscos associados. E como é que eu sei se o produto é biológico? Isto acontece muito. E depois ainda acontece uma coisa mais chata que é nós sabermos que, por exemplo, nos supermercados, e isto é muito frustrante, mas num supermercado, uma superfície que venda produtos biológicos ou produtos de agricultura dita convencional, os produtos da agricultura convencional não estão embalados e os biológicos sim, não é? E isto é muito frustrante para uma pessoa que precisa ir ao supermercado e queira só ir a um sítio e comprar tudo. Sabemos que vai ter um desperdício, um consumo de plástico muito superior, e por isso é que se calhar também esta gestão da compra também acaba por ser quase um ritual, não é? Eu gosto de fazer a minha compra dos legumes e fruta, geralmente no mercado biológico, quando eu costumo ir ao fim de semana, aquilo já é quase um ritual.
E o supermercado... desculpa. E o supermercado serve para outro género de compras, não é? Para compras que sejam um bocadinho mais de produtos menos perecíveis, não é? Portanto, é um bocadinho diferente. Mas a verdade é que os produtos embalados biológicos são acompanhados geralmente pelo logotipo europeu da agricultura biológica e o código da certificadora. E é assim que nós os conseguimos identificar e perceber se são verdadeiramente biológicos. O ponto de venda bio tem que ter uma licença própria também e os produtos alimentares a granel têm de ser acompanhados pelos organismos responsáveis. A designação orgânico tem o mesmo significado que biológico, ok? E lá está, nós nos Estados Unidos vemos muito este conceito de orgânico, nos documentários americanizados vemos muito mais o orgânico do que o bio, mas a verdade é que é de facto uma designação que serve para as duas partes. E um ponto importante é que a designação de agricultura biológica tem que responder aqui a uma regulamentação muito certinha, etc. Portanto, existem um conjunto de regras que, tal como vos dizia, os produtos que são licenciados, que têm aquela definição de serem biológicos, têm que responder a uma série de normas que, se calhar, acabam por ser exatamente iguais àquelas que nós acabamos por fazer nas hortas e etc. E a verdade é que estes produtos também são sobrecarregados com licenças específicas, vistorias, têm um grande controle de qualidade, se calhar um controle de qualidade até superior a de uma agricultura convencional, e por isso é que, mais uma vez, acaba por ser um investimento que nós acabamos por fazer na nossa saúde e a longo prazo. Apesar de se encontrar nos produtos bio vantagens do ponto de vista de sabor e do teor de contaminantes químicos, não existem ainda estudos que comprovem os seus benefícios do ponto de vista nutricional. Ou seja, nós não podemos dizer que, imaginem, uma courgette produzida em agricultura biológica ou em agricultura convencional vai ter mais fibra na biológica, ok? Nós, do ponto de vista nutricional, assim propriamente dito, não conseguimos ainda ter estudos que consigam, de facto, comprovar estas diferenças. Contudo, pelo respeito ao meio ambiente e pelo não recurso a pesticidas químicos, há uma maior associação dos produtos biológicos e também pelo facto de eles demorarem mais tempo a serem produzidos, não é? Como não há aceleradores, o produto alimentar, a courgette teria mais tempo para maturar o seu sabor. E, portanto, geralmente, eles são sempre os produtos biológicos associados a produtos com uma maior concentração, digamos, organolética, não é? Tem, assim, um conjunto de características melhores neste aspecto. Os estudos afirmam que quem compra produtos biológicos tem habitualmente padrões alimentares mais saudáveis, com maior consumo de frutas, de hortícolas, de produtos integrais, leguminosas e um menor consumo de carnes vermelhas e de produtos processados. Isto é muito interessante. No fundo, são pessoas que, por terem os seus cuidados alimentares se calhar já mais instaurados, também procuram, lá está, investir em produtos que lhes permitam também investir na sua saúde e prevenir doenças como um todo, não é? Por boas escolhas alimentares, mas também por escolhas que tenham cada vez menos químicos. E estes consumidores são, por norma, mais ativos e tendem a ter um estilo de vida mais saudável. Estão a ver? Portanto, há aqui um ponto por onde podemos começar. Mais do que o comportamento alimentar, no fundo, a opção de produtos biológicos faz parte de um estilo de vida em que há mais atenção aos comportamentos promotores de saúde, refletindo-se em várias dimensões da nossa vida. E estes produtos assentam numa filosofia que apela à saúde, ao maior consumo de legumes e hortícolas, bem como a alimentos frescos, mais naturais e da época, o que faz deles alimentos que, no fundo, acabam por ser também produtores de saúde e bem-estar. E as pessoas mais céticas agora dizem assim, ok, então mas se eu comer da mesma forma uma alimentação que seja vegetariana, mas não consumo produtos biológicos, quer dizer então que eu não tenho tanta atenção ou tanto cuidado com a minha saúde? Não quer dizer nada disso. Aquilo que os estudos nos mostram é que geralmente o consumidor dos produtos biológicos já é naturalmente um consumidor de uma alimentação mais cuidada. Não quer dizer que os outros que já têm alimentação mais cuidada e não consomem biológicos não sejam também consumidores cuidados, ok? Atenção a estas analogias. Depois, algo que deixa os consumidores mais seguros, também face à alimentação biológica, é o facto de não existirem maus tratos nos animais, em termos de respeitarem também o seu bem-estar e serem alimentos mais seguros, porque existe um controle maior e esta certificação, e lá está muitas auditorias, um controle muito apertado. Para quem consome carne,
pode até notar que existe uma diferença na textura usada entre o método biológico e o método convencional, mas de facto quais é que são as diferenças e o que é que leva a isto? Primeiro temos o fator de stress, que influencia a qualidade da carne. Numa criação dita convencional, onde não existe muito respeito pelo bem-estar, os animais estão em constante stress e isto poderá provocar uma maior rigidez da carne, notória no seu consumo. E a alimentação do animal também, durante a sua criação, obviamente, nós somos o que comemos, não é? Portanto, uma alimentação do animal que seja mais à base de ração e que se calhar não é tão cuidada, pode acelerar o seu crescimento, pode engordá-lo mais rapidamente, mas isso não quer dizer que seja uma alimentação que vai tornar a carne mais saborosa ou mais rica. E esta questão do stress e do somos o que comemos é muito engraçada, porque nós às vezes ouvimos em teorias um bocadinho mais... se calhar um bocadinho mais esotéricas ou um bocadinho mais espirituais, que de facto nós absorvemos este stress que vem dos animais, não é? E o facto de nós consumirmos animais que tiveram uma vida estressante ou uma morte estressante ou que passaram por grandes traumas, etc. E o facto de nós estarmos a consumir isso também vai fazer com que, em parte, nós estejamos a estressar o nosso organismo. Nós não sabemos exatamente, do ponto de vista científico, até que ponto é que isto pode ser verdade ou não é? Mas pensem que, de facto, a nível de qualidade, uma carne que tenha sido produzida com tempo, por um animal que se calhar alterna entre ração e pasto, que tem tempo para se maturar, se calhar vai ser de muito maior qualidade e, de facto, isso não vai passar uma série de coisas negativas do animal para nós, não é? É como digo, não existem muitos estudos sobre isso, mas dá que pensar. Nós estarmos a escolher consumir alimentos que nos podem trazer uma carga negativa muito grande. E a verdade é que nós andamos todos muito estressados, não é? Portanto, se calhar temos que pensar um bocadinho também nesta forma como na origem dos animais que nós comemos. Isso é muito interessante, mas pronto, isto é à parte que eu gosto de vos trazer sempre abordagens e formas de pensar um bocadinho diferentes. Os estudos toxicológicos reconhecem também a relação existente entre pesticidas e certas patologias, como cancro, alergias, asma, entre outras. E desta forma, a ausência de adubos químicos e pesticidas acaba por ser uma coisa boa na agricultura biológica e que pode ajudar, lá está, a prevenir uma série de doenças a longo prazo. Nós sabemos que os alimentos biológicos apresentam, em média, 63% mais cálcio, 73% mais ferro, e eu vou só fazer aqui mais um parênteses, porque em consulta eu recebo imensas mulheres com anemias constantes, com dificuldade em ter capacidade de retenção e absorção de ferro, e isto pode ser um indicador importante. Não só aquele truque da vitamina C nas refeições, a utilização ou suplementação de spirulina, mas também, por exemplo, a utilização de produtos de agricultura biológica. Pode ser interessante. Apresentam também 118% mais magnésio, 178% mais molibdênio, 91% mais fósforo, 125% mais potássio e 60% mais zinco. Claro que estamos a generalizar, mas isto são estudos que captaram aqui alguns dados muito interessantes. E segundo um estudo, os ovos biológicos analisados continham em média 4 vezes mais vitamina A e estavam isentos de resíduos de substâncias químicas. Este é outro estudo importante e acho que esta dos ovos já vos tinha dito noutro episódio do podcast. Lá em casa só se consomem ovos biológicos há muitos anos e, de facto, nota-se a diferença na cor, no sabor, em tudo. Existem ainda outros estudos que verificaram um melhor perfil lipídico em certos queijos devido à composição do próprio leite, sendo que se verificou um aumento dos ácidos gordos que trazem mais benefícios para a saúde, portanto os insaturados, e uma diminuição dos ácidos gordos saturados. Isto também é muito interessante. Portanto, verifica-se uma melhor composição com um perfil de gordura mais saudável e também um bocadinho mais ômega 3 em queijos de agricultura biológica por causa da qualidade do leite. E uma revisão sistemática também mostrou resultados positivos relativamente a estudos observacionais em várias áreas, incluindo a incidência reduzida de síndrome metabólica, índice de massa corporal elevado, infertilidade, defeitos congénicos, sensibilização alérgica, otites médias, pré-eclâmpsia e uma série de outros benefícios para a saúde, em que o consumo dos alimentos biológicos está frequentemente ligado de facto a estas práticas alimentares mais saudáveis e, portanto, à prevenção de inúmeras doenças.
Este especificamente que estou a dizer das doenças foi uma revisão sistemática de vários estudos, em que depois se fez uma associação aqui, mas de facto é muito interessante, porque eu acho que no que toca à agricultura biológica ainda existe muito por explorar e, como digo, nutricionalmente, do ponto de vista deste perfil de macronutrientes, fibras, hidratos, lípidos, etc., ainda há muito por explorar para conseguirmos perceber. Percebemos que a nível de micronutrientes há uma riqueza maior, de facto não há uma exposição toxicológica tão grande, mas a nível dos macros ainda temos muita coisa para estudar. Agora, os indicadores são muito interessantes, não é? Na prevenção das doenças, que às vezes é um bocadinho ingrato, porque nós tínhamos que estudar um perfil de uma alimentação biológica durante, imaginem, 30 anos ou 40 anos para percebermos de facto se face às outras pessoas que não consomem de agricultura biológica havia diferenças a longo prazo, não é? Porque a curto prazo às vezes as diferenças não são tão significativas e é difícil tirarmos resultados que sejam realmente concretos e que ajudem a impulsionar este consumo de alimentos de origem biológica. O que é que nós devemos ter aqui em atenção também? Houve um estudo muito interessante em que decidiram que era importante referir que a certificação dos alimentos biológicos não significa que os alimentos sejam livres de contaminantes. E eu acho que isto é muito importante, porque existem estudos que relatam níveis mais altos de poluentes nos alimentos orgânicos do que nos convencionais, devido à proximidade de fontes de contaminação, como o trânsito, como incêndios florestais, como indústrias, entre outros. Ou seja, à partida, obviamente, uma produção de agricultura biológica será mais limpa, digamos assim, mas isto não pode ser levado sempre à letra em todos os aspectos. Idealmente, tendo em conta o conceito, isto não deve acontecer, mas nunca se sabe, não é? Então, a nível de desvantagens também, que eu acho que é sempre importante, a questão do preço, como estava a dizer, certo, é um investimento, portanto, pode ser um bocadinho mais elevado, é um custo mais pesado no nosso orçamento diário, mas que se calhar vai compensar muito no longo prazo. E acho que isso às vezes é difícil de justificar as escolhas que nós fazemos no dia-a-dia, mas pensem sempre que à partida nós estamos cá para viver muitos anos, não é? E às vezes nós só nos chocamos ou só pensamos, não, isto tem que parar, quando de facto as doenças aparecem ou quando apanhamos um susto. Porque não tentar fazê-lo de uma outra forma, não é? Fazê-lo de uma forma mais preventiva e de facto trabalharmos para que os sustos nunca venham e nós nunca tenhamos que dizer basta, consigamos sempre viver num equilíbrio um bocadinho mais eficaz. Também, em alguns casos, respeitando aqui a questão das desvantagens, em alguns casos a conservação destes alimentos pode ser um bocadinho mais difícil, eles podem ter uma durabilidade um bocadinho mais reduzida, porque lá está, não levaram tantos pesticidas e portanto pode haver um desenvolvimento bacteriano um bocadinho superior, mas digo-vos já como é que isto se mitiga, é se houver um planeamento das refeições eficaz, porque se nós planearmos as nossas refeições, nós também compramos os alimentos, se calhar para aquela semana, pelo menos os frescos, os perecíveis, e portanto também não deixamos que, se eles estiverem no frigorífico em bom estado de conservação, também não deixamos que eles possam ter ali uma necessidade de durabilidade muito grande e portanto resolvemos logo assim o problema. Depois, uma coisa importante a dizer também é que, basicamente, o que vai distinguir a alimentação biológica da convencional acabam por ser estes cuidados, esta filosofia, exato, é um bocadinho isto, esta filosofia, não é? Portanto, no fundo, esta forma de boas práticas e de valores que estão por trás de uma agricultura biológica. E lá está, às vezes há pessoas mais céticas que acham que isto são modas ou que são tendências e que se calhar não é assim uma coisa que faça tanto sentido, não é? As manias e os hippies e não sei o quê. E na verdade não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma questão de valores, tem a ver com uma questão de boas práticas, de respeito pelos solos, pela natureza, e a verdade é que ao longo dos anos nós temos vindo a ter um tipo de comportamentos que se calhar esta malta mais cética, não é? Este tipo de comportamentos nos tem mostrado a levar que estamos a levar o nosso planeta ao limite, os nossos próprios corpos ao limite, e se calhar viver com uma filosofia um bocadinho diferente pode ser mais interessante. Claro que esta filosofia vai requerer equilíbrio, não é? Porque se eu não tiver um grande budget para gastar em nível de alimentação, eu vou ter que recalcular e tentar reequilibrar as coisas. Não precisa de ser tudo biológico, mas se a maior parte das minhas escolhas for
mais equilibrada, se eu tiver uma boa base biológica, se eu também aos poucos for tentando reduzir o consumo de carne ou de peixe e aumentar o consumo de leguminosas, eu consigo fazer com que este budget não fique tão pesado nos alimentos que são um bocadinho mais caros. E se calhar consigo fazer uma maior variedade de refeições, também trazer à minha alimentação mais fibras e outros nutrientes que também vão trazer-me mais saúde. E portanto isto é sempre aqui um equilíbrio um bocadinho ténue entre tudo. Agora o que vos digo é, de facto, as coisas como nós temos estado a fazer até aqui não podem continuar. Tem que haver tendências e tem que haver modas que nos levem a perceber que, ok, isto se calhar pode ser uma solução e não precisa de ser a única solução, pode ser, lá está, um equilíbrio entre as duas coisas. Mas o que é certo é que é uma forma muito mais sustentável de nós levarmos as coisas e que nos mostra, de facto, que conseguimos ter uma riqueza de micronutrientes superior, uma exposição a substâncias tóxicas inferior e, eventualmente, uma prevenção de saúde maior. De saúde maior. Como vos digo, isto ainda tem muito que se lhe diga, ainda tem muito por onde se estudar, embora os estudos sejam um bocadinho ingratos, mas algumas coisas nós já vamos conseguindo apanhar e já percebemos que as grandes diferenças estão, de facto, na forma como as coisas continuam a ser feitas, como sobreexploramos os solos, os animais, o ambiente e tudo mais, e se calhar vamos ter que mudar um bocadinho esta nossa forma de pensar e dar se calhar um bocadinho mais oportunidade também à agricultura biológica. Como vos digo, se calhar as pessoas que estão a ouvir isto e que já fazem este tipo de escolhas vão perceber que também os seus hábitos alimentares já são naturalmente um bocadinho ou tendencialmente mais saudáveis. Podemos sempre melhorar, eu própria também sinto isso, todos os dias há coisas para melhorar, há objetivos novos, porque é muito mais fácil também melhorarmos desta forma do que queremos mudar tudo de um dia para o outro, mas de facto há aqui um caminho interessante para explorar e para quem ainda não faz este tipo de escolhas, aconselho a irem pensando um bocadinho, se calhar podem, lá está, começar pelos ovos, os ovos de repente passam a ser sempre biológicos e depois devagarinho vão mudando a forma como compram os restantes alimentos. Espero que tenham gostado, obrigada e até para a semana.